A paz do Senhor para todos. Nesta oportunidade, iremos fazer um complemento do comentário da lição bíblica de número 7, que tem por título A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Como já foi lido e exposto no comentário anterior, o texto áudio que encontra-se em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que fala sobre trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nessa lição, nós vemos que o escritor ele vai fazer alguns pontos aqui, destacar alguns pontos na lição, como as fontes de recursos da igreja local. Aí ele vai colocar aqui dízimos e oferta. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, né? Quando ele faz uma alusão de que a igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. E sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados, né? E aí o que é que acontece? Ele vai também fazer uma colocação de que não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Nós temos que entender que temos que partir do princípio de definição de dízimos, né, e ofertas. A palavra hebraica para dízimo, maasé, que significa literalmente a 10ª parte. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Podemos comprovar isso em Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32, Números capítulo 18, versículo 21 e 26, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 29. O dízimo, que era usado primariamente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes, né? Deus, ele considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que ele lhes dera na terra prometida. Nós temos que entender um ponto muito importante que lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Observe que há uma questão aqui colocada de honrar a Deus, né? Trazendo as primícias, o melhor daquilo que a pessoa produzia. E aí o versículo 10 diz: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Os israelitas, eles traziam ao Senhor Deus a primeira porção das suas colheitas como um reconhecimento de que ele era o dono da terra. Nós também, como igreja, devemos dar a Deus as primícias da nossa renda, a fim de honrá-lo como Senhor da nossa vida e das nossas posses. Deste modo, Deus então ele vai abrir o caminho para derramar sobre nós as suas bênçãos, né? Então, o texto vai dizer assim lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 30: aos que me honram, eu honrarei. Né? Então, é uma promessa de Deus de que todos os que contribuem para a sua obra fiel e generosamente com as suas finanças também sejam abençoados. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 26, versículo 2, em Êxodo capítulo 22, versículo 29, capítulo 23, versículo 19
E capítulo 34, capítulo 26, perdão, capítulo 34, versículo 26, nós vemos que o texto sagrado vai estar dizendo o seguinte: as primícias, os primeiros frutos da terra, da tua terra, trarás à casa do Senhor. Né? Então nós vemos que há uma condição de que, quando a pessoa adquiria os seus bens, suas posses, havia os frutos da terra, então teria que trazer ao Senhor, né, as primícias. Veja que no texto de Deuteronômio, capítulo 26, que diz assim: a epígrafe diz, as primícias da terra. E serás que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote, que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então veja que havia uma recomendação para que o povo de Deus, assim que adquirisse os frutos, né, produzissem, então eles teriam que separar as primícias, né, para dar ao Senhor, pertencente ao Senhor. Nesse caso, eles estariam honrando a Deus. Um exemplo do Antigo Testamento muito forte em relação a isso é quando o rei Joás, né, ele então convida o povo a ofertar, ele designa o sumo sacerdote Joiada para ajudá-lo na reconstrução do templo, né, nas fendas da casa do Senhor, e todo o dinheiro é administrado adequadamente para aquela grande obra, e no qual também havia a fidelidade daquelas pessoas que estavam envolvidas naquela obra, né? Coisas que nós devemos ter cuidado, porque há muitos homens que se tornam avarentos, há muitos que são seduzidos pelas riquezas, há muitos que se desviam da fé por conta disso, de uma ambição, então deixando de aplicar os recursos adquiridos, né, que o povo oferta para a casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor, consequentemente também para outras obras designadas no reino de Deus aqui na terra. Então, muitos acabam desviando esses recursos, causando escândalos, eh, e atrapalhando a obra do Senhor, mas esquecendo-se de que Deus está vendo tudo isso e irá agir de uma maneira muito severa quanto a esses que produzem esses escândalos e cometem esses atos terríveis. Pois bem, se a igreja local, né, tiver um centro social de amparo a pessoas, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social também. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Nós vemos aqui que o escritor, na lição, ele vai também fazer uma ponderação sobre isso, sobre esse detalhe de recursos em que o poder público também pode ajudar. Vou aqui destacar alguns pontos a respeito do dízimo, né, que a Bíblia ela vai mostrar que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos seus dízimos, né, e esse entendimento está presente nas palavras de Jesus quando o Senhor Jesus, né, ele falou o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, Jesus declarou o seguinte: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Isso está descrito em Mateus capítulo 23, versículo 23.
Aqui o Senhor Jesus ele vai denunciar um legalismo e uma hipocrisia dos fariseus, né? Ele não está aqui contestando a não entrega do dízimo, né? Primeiro, é, dois propósitos do dízimo. O dízimo ele é necessário para manter o ministério em tempo integral, né? No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, como isso está bem claro no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 37, e no capítulo 18, versículo 21. O princípio do sustento do ministério integral permanece também no Novo Testamento, quando nós lemos a epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, aí o apóstolo Paulo vai dizer que vivam do Evangelho, né? O dízimo é necessário para a assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, com as viúvas, com as pessoas carentes em diversas condições, e o apóstolo Tiago também vai fazer referência a esse ponto quando ele diz que a verdadeira religião é ajudar, né, aqueles que necessitam, como está descrito na sua epístola, capítulo 1, versículo 27. Então, a igreja ela tem compromisso de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, né? Dando a eles o que? Utilizando dos dízimos e das ofertas que são arrecadados na obra de Deus. Então nós temos que entender também que como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja. Primeiro, tem que ser com gratidão a Deus, né? Reconhecendo a soberania do Senhor, pois Deus, ele é o Senhor da terra, como está descrito no Salmo de número 24, né? Devemos ofertar com alegria, com amor, porque Deus ama ao que dá com alegria, não pode ser dado à casa de Deus, nada com o coração partido, nada com um sentimento de tristeza, e sim com alegria, com júbilo, alegrando-se em contribuir no reino de Deus, na obra de Deus aqui na terra. O dízimo deve ser calculado a partir de nossa renda, né? Então nós separamos é, a décima parte e aí ofertamos a Deus. O restante nós administraremos com sabedoria, né, com todo o cuidado, e aí Deus irá abençoar-nos cada vez mais e mais. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro, né? Então, o dízimo e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja, né, no templo, por assim dizer, e aí ofertamos na casa do Senhor e Deus irá retribuir com grandes bênçãos aqueles que se preocupam em ajudar a sua obra, aqueles que reconhecem e entendem a necessidade de estar contribuindo para que o evangelho venha a expandir-se cada vez mais e mais aqui na terra, pois com os recursos que são adquiridos pelos ofertantes, né, através dos ofertantes, então podemos sustentar os missionários em outros países, construiremos templos, construiremos casas para atender as pessoas pobres, necessitadas, ajudaremos as viúvas, os órfãos, tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E assim venham muitas pessoas serem abençoadas. Quando alguém tem um sentimento de amor ao dinheiro, aí já é prejudicial, porque o apóstolo Paulo ele vai condenar isso na epístola a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante, quando muitos têm um amor ao dinheiro, e aí é a raiz de todo o mal, pois com o amor ao dinheiro a pessoa está demonstrando que é avarento. A avareza vem do grego pleonexia, a sede de possuir cada vez mais e mais, e assim a pessoa ela torna-se egoísta. Veja o caso do jovem rico que possuía muitos bens, mas quando Jesus o confrontou para que ele pegasse os seus bens, vendesse, repartisse entre os pobres e depois seguisse ao Senhor Jesus,
O que aconteceu? Ele saiu muito triste, pois Jesus mostrou para ele que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele tinha um amor à riqueza. E é por isso que Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, ou há de amar mais a um e deixar de amar o outro. Então não se pode, só pode se amar um só Senhor e não dois senhores. E também Jesus advertiu aos seus discípulos e também serve para nós, como igreja, de que não podemos ser vítimas da sedução das riquezas, né? Então nós temos que entender que a administração do nosso dinheiro, né, a exemplo dos dízimos e as ofertas, né, nós temos que lembrar-nos de que tudo quanto nós possuímos pertence a Deus, de modo que aquilo que temos não é nosso, é algo que nos confiou aos cuidados, né? Então nós temos que investir na obra de Deus, nós temos que também administrar com sabedoria, pois temos família, temos também que nos sustentar, mas não esqueçamos de que Deus é fiel para abençoarmos de todos os lados, de todas as maneiras, e Deus não deixará faltar absolutamente nada em nossa vida. Quando nós temos o reino de Deus em primeiro lugar, olhe o que o texto sagrado lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos preocupamos em ofertar, em ajudar na obra de Deus, com nossos dízimos e ofertas, o Senhor Jesus proverá todas as coisas em nossa vida. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém.